1 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, diz a inerrante palavra de Deus: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, da qual fui encarregado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Deus de toda graça, Deus eterno, grande, tremendo, Deus também de misericórdia, de graça. Senhor, concede-nos, ó Deus, nessa oportunidade, a Tua palavra, Senhor. Ser conosco, que temos, ó Deus, a responsabilidade e o grande privilégio de anunciar as Tuas verdades eternas e santas, a Tua palavra infalível, para que Teu Filho, ó Deus, possa ser enaltecido, a Tua igreja seja edificada, para que, ó Deus, haja salvação, porque a fé vem pelo ouvir. Então concede ouvidos, ó Deus, prepara os corações, as mentes, para entender essas verdades, para entender os perigos, para compreender que não há, ó Deus, uma terceira via, ou há o caminho para o céu ou para o inferno, ou há a verdade ou a mentira. Ajuda-nos, ó Deus, a expor com toda fidelidade, por meio da unção do Teu Espírito, e a Tua igreja, Senhor, seja edificada e preparada, e também, ó Deus, haja salvação. Concede, ó Deus, salvação. Te compadece, ó Deus, das almas, das vidas. Incomoda, ó Senhor. Penetra, Senhor, profundamente nos corações, por meio da Tua palavra, Senhor, que traz divisão, que traz discernimento. Tua palavra que é luz e que ilumina, alumia, Senhor, em todos os cantos e recantos, e nada, ó Deus, pode fugir a ela, como espada de dois gumes. Assim nós te oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é Combatendo os Falsos Ensinos na Igreja. Essa é a primeira parte. Nós vamos expor esses versículos por partes. Então queremos, nessa oportunidade, fazer a primeira exposição, mostrando aos irmãos que havia uma urgência muito grande para o apóstolo Paulo escrever a Timóteo. Tal era a urgência, irmãos, que o apóstolo Paulo, numa saudação até muito comum, muito corriqueira nas suas cartas, uma saudação rápida, ele imediatamente apresenta a Timóteo a razão pela qual ele pediu a Timóteo que ficasse em Éfeso. Rapidamente. Observem: quando eu estava de viagem em rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. E ele logo que diz que queria que Timóteo permanecesse, ele diz o motivo porque ele queria que Timóteo permanecesse em Éfeso. Havia uma urgência. Inclusive a palavra permanecer dá a entender que provavelmente os dois estivessem juntos em Éfeso. Por quê? Porque Paulo estava assustado, irmãos, com a influência de doutrinas perigosas na igreja. Os irmãos sabem que lá em Atos capítulo 20 ele chamou os presbíteros de Éfeso e disse para eles que tomassem muito cuidado,
que cuidassem da igreja, e não é à toa que ele pede para Timóteo ficar aqui nessa igreja que ele fundou. Possivelmente a igreja que ele tinha passado mais tempo, quase 3 anos, junto com esses irmãos. Mas ele sabia que imediatamente quando ele saísse de lá, que ele já estava lutando, que ele de dia e de noite, de casa em casa, pregando, ensinando, ele sabia que quando ele saísse, iriam adentrar na igreja pessoas que não iriam poupar o rebanho. Paulo estava muito assustado com essa influência, com essa capacidade das doutrinas de adentrarem na igreja e causar um estrago na igreja. Daí que Timóteo não deveria só cuidar de ensinar, cuidar para ensinar corretamente o evangelho, mas ele imediatamente disse que Timóteo também tinha que exortar os outros para que não pregassem nada diferente do verdadeiro evangelho, que eles não ensinassem outra doutrina senão a que foi trazida por ele, que não era outro ensinamento senão o ensinamento de Jesus Cristo, do qual ele aprendeu diretamente, era o evangelho de Cristo. Essa era a doutrina dos apóstolos, e qualquer outra doutrina diferente que fosse eliminada, que sequer fosse trazida para a igreja. Se alguma coisa tivesse que ser ensinada da igreja, que fosse a doutrina dos apóstolos, que fosse o evangelho de Jesus Cristo, e mais nada. Os irmãos certamente devem lembrar que o objetivo dessa carta era orientar como proceder na casa de Deus. Por isso que Paulo mostrou imediatamente a Timóteo, na casa de Deus, como combater os falsos ensinos. E é esse o desejo, o nosso desejo nessa oportunidade, com base nas orientações dadas pelo apóstolo Paulo, retirar lições de como combater os falsos ensinos. Nesse primeiro sermão, nós vamos aprender que, em primeiro lugar, para combater os falsos ensinos é preciso admoestar os falsos mestres. Observem, versículo 3, novamente. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas. Admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. No âmbito da igreja, a primeira atitude que Paulo apresenta a Timóteo a ser tomada para combater os falsos ensinos é admoestar. Admoestar aqui, irmãos, é no sentido de dar um comando. O original, ele tem o sentido de dar uma ordem clara, explícita. Clara de quê? De parar o ensino de outra doutrina. E quem deve ser admoestado? Qualquer um. Óbvio, Paulo disse, admoeste a certas pessoas. Admoeste a qualquer um. Há algumas pessoas, há certas pessoas que estejam ensinando algo contrário à doutrina dos apóstolos. Não importa quem seja essa pessoa. Não importa se ela é uma pessoa jovem, que está despontando dentro da igreja, que apresenta uma habilidade de ensinar. Muitas vezes as igrejas são carentes dessas pessoas. Muitas vezes as igrejas não têm dificuldade de ter pessoas que ensinem, e se levanta uma pessoa, às vezes é até um seminarista, que a igreja até mesmo indicou, e ele está aprendendo no seminário, e ele no começo era um pouquinho assim retraído e tal, mas ele começa a desenvolver a sua oratória, a sua capacidade de se comunicar, ele começa a adquirir conhecimentos teológicos, e quando ele vai pagando as disciplinas, normalmente acontece isso nos seminários que são internatos, aí a pessoa volta no intervalo dos semestres, né? Volta para casa, volta para a sua igreja, e evidentemente o pastor logo coloca a pessoa, né? Dá a oportunidade para que ela ministre algum estudo, ou até, dependendo do momento, ele até faça uma pregação. Mas se esse daí
começa a apresentar algo diferente da doutrina dos apóstolos, é para ser admoestado na hora. Não importa se é jovem, se tem essa capacidade, não importa se é uma pessoa idosa ou no sentido uma pessoa mais madura que tem muito tempo de igreja, que já adquiriu inclusive um respeito na igreja, não importa. Se ele está ensinando alguma coisa diferente, ele precisa ser admoestado. Não importa se ele é um oficial, um diácono, muito menos o pastor. Se está ensinando alguma coisa diferente, ele deve ser chamado. Paulo diz a Timóteo, e diga a ele que pare de ensinar essas coisas. Paulo, irmãos, a princípio ele diz assim, admoeste a certas pessoas. Ele não apresenta nomes, a princípio não. Dá a entender que é uma certa quantidade de pessoas. Pode não ser muita, pode ser uma bem delimitada. Nos versos seguintes, os irmãos vão ver que ele vai indicar 2 desses nomes. Ele vai nomear. Olha o versículo 20. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre. Era dentre esses aqui, essas certas pessoas. Paulo no início da carta não dá nomes, mas depois. Mas pode não ser somente esses 2. Podem ter mais. Timóteo, irmãos, que estava na igreja, tinha total condições de identificá-las. Talvez Himeneu e Alexandre fossem os principais, aqueles que estavam à frente, de um determinado grupo, de certas pessoas. Não importa quem fosse. Não importa se Himeneu e Alexandre eram muito benquistos pela igreja. E de novo a gente toca naquela questão da pessoalidade. As igrejas têm uma dificuldade muito grande, os irmãos, de tratar as questões por conta da pessoalidade. E não importa. Eles deveriam ser notados. Eles deveriam ser admoestados. Por quê? Porque eles estavam ensinando algo diferente. Agora, é importante destacar, irmãos, que algo diferente, na maioria das vezes, é algo que as pessoas consideram novo. Um novo ensino, um melhor entendimento, uma melhor interpretação da lei do Evangelho. Mas, no fundo, a gente chama de comida requentada. É algum ensino que no passado já havia surgido, já veio e as pessoas esqueceram, ou não tinham conhecimento. A questão, irmãos, é que os falsos mestres e, infelizmente, muitos crentes estão sempre ansiosos, com os corações abertos a novidades. Muito crente que gosta de novidade dentro da igreja, gosta de inovação. Eu sei que as novidades trazem sempre consigo um interesse, um desejo de saber o que é. Todos ficam propensos àquilo que é novo, mas saibam de uma coisa: o novo numa igreja, principalmente numa igreja fiel, como a de Éfeso, é para ser recebido com bastante ressalva. É necessário uma vigilância, uma santa desconfiança. Aquela santa desconfiança que os irmãos de Bereia tiveram para com o próprio apóstolo Paulo. Paulo chegou pregando, e o que é que os irmãos fizeram? Conferiram na Escritura. Isso aqui que ele está pregando é verdade? Não importa se ele é Saulo, que foi convertido. Eu vou abrir um parênteses aqui, as pessoas ficam muito impactadas, principalmente com pessoas famosas que se convertem. Normalmente as pessoas levam logo um famoso para a igreja, para eles contarem o testemunho, Saulo era famoso, irmãos. Mostrei para os irmãos na primeira exposição que Ananias, e todos os irmãos conheciam quem era Saulo. Saulo de Tarso, aquele fariseu, ele estava com cartas prendendo os cristãos, tinha autorização do sacerdote, do sumo sacerdote. Então, as pessoas, quando tem alguém famoso que se converte, ele bota logo no púlpito da igreja, para dar um testemunho, para pregar. Por quê? Novidade, como foi que será que esse homem se converteu? Como foi que essa irmã se converteu? Uma pessoa tão famosa. Normalmente o famoso está ligado ao rico, famoso com recursos, com status, com muitos contatos, com um network enorme entre a alta sociedade, às vezes até figuras internacionais. Paulo chegou lá e os irmãos de Bereia conferiram.
é necessário essa vigilância. Lembre os irmãos, o primeiro pecado veio por intermédio de uma novidade. Foi, irmãos? Satanás trouxe uma nova perspectiva do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal para Eva. Uma nova perspectiva. Ela não tinha enxergado por aquele ângulo. Ela não tinha visto aquela árvore, aquele fruto por aquele prisma. Eva, tem uma nova possibilidade para você, que Deus não lhe disse e você nem enxergou, e eu quero trazer para você. Agora, para você experimentar, ou para você conhecer isso, você tem que experimentar do fruto. Então ela tomou e comeu. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho genuíno parece ter uma roupagem antiga, antiquada, fora de moda. Parece que só quem defende mais o evangelho genuíno são os idosos, os mais velhos, que parecem ser ultrapassados, que não mais conseguem acompanhar o ritmo dos novos tempos, da pós-modernidade. É como se eles fossem da época do analógico, quando nós já estamos na época da inteligência artificial. Estão muito atrasados. Assim como os atenienses da época de Paulo, você pode conferir depois lá em Atos 17, 21, que davam toda a atenção para ouvir o que era novo. Nossa era já tem espalhado a cultura da verdade subjetiva. Lembra que os atenienses disseram assim, ele não se dava em outra coisa senão saber as novidades. Eles eram doidos, loucos por novidades. Muita gente na igreja que quer novidades, que quer coisa nova, ensino novo, uma nova visão, sem falar num culto novo, né? Culto sempre do mesmo jeito. Ao contrário, irmãos, da verdade real e objetiva, nos dias de hoje cada um tem a sua verdade, e que deve ser respeitada, viu? Irmãos, isso dentro da igreja representa o maior perigo. Como o apóstolo Pedro e Judas deixaram muito claro nas suas cartas, não há nada mais danoso, mais destrutivo para uma igreja do que falsos mestres e falsas doutrinas. Veja que Paulo roga a Timóteo, fique em Éfeso. Este rogo, irmãos, demonstra a maior prioridade de Timóteo naquele momento, que era impedir ativamente os falsos ensinos dentro da igreja, para que ele não contaminasse. Essa era a missão especial desse delegado apostólico. Era isso. Agora, para exortar os falsos mestres, Paulo vai destacar, vai mostrar para Timóteo a personalidade desses falsos mestres. Observem, versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Como são esses falsos mestres? Eles pensam que são mestres da lei. Eles acham que estão acima da lei. Veja, Paulo diz, pretendendo passar por. Eles já se achavam mestres, mas Paulo vai dizer isso. Timóteo, eles não são. Paulo vai denunciar a personalidade deles, e nós vamos ver, irmão, no futuro, os ensinos que mostram exatamente que eles eram falsos mestres. Eles pensavam que eram mestres da lei e justos aos seus próprios olhos. E como nós dissemos, irmãos, e enfatizamos, por quem quer que venham esses ensinos, essas pessoas devem ser admoestadas. Experientes, novatos, ativos, participantes, simpáticos, não importa. Quando essas pessoas falam dentro das igrejas, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, preste atenção, lembre-se que Timóteo era tímido, né? Paulo tratou também da timidez de Timóteo. Ele disse, olha, Timóteo, não se intimide não, sabe por quê? Porque quando eles falam, eles falam com uma segurança tão grande que você não se impressione não. Eles falam com muita ousadia. Veja o versículo 7, mais uma vez, ousadas asseverações. Então, irmãos, isso traz um impacto muito grande. Quando a pessoa fala, ela fala com tanta convicção, principalmente os neófitos e os fracos na fé, tendem a olhar e dizer, rapaz, essa pessoa só pode estar certa, olha a certeza que ele está, olha que convicção. E nós vamos ver, irmãos, adiante, que aquilo que eles ensinam só causam divisão ao rebanho. Nós vamos tratar isso de forma mais pormenorizada no próximo sermão. Mas deixa eu ler aqui para os irmãos, olha o que é que ele diz. Paulo diz, versículo 4,
nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Os falsos mestres ensinam coisas que não trazem edificação para a igreja, não a verdadeira igreja. Isso é bom frisar, não a verdadeira igreja. Uma igreja falsa, irmãos, absorve tudo, nem questiona o que o mestre ensina, o que o pastor ensina, ele recebe. Ele não vai lá na escritura não, como os bereanos, ele nem conhece a escritura, vai comparar. Paulo diz, olha, essas pessoas aí, elas pensam que têm conhecimento, viu? Mas seus ensinamentos se opõem à sã doutrina. Elas, se considerando mestres da lei, elas pensam que são justas aos próprios olhos, porque quando elas ouvem a verdadeira pregação do evangelho, rejeitam. Por que elas rejeitam? Porque não está de acordo com a sua interpretação. A sã doutrina não lhes atinge, porque elas se consideram corretas no seu pensamento e nas suas atitudes. Um exemplo bem vívido, irmãos, trazido por Cristo, é aquele do fariseu e do publicano. Por que Cristo trouxe essa parábola? Olha, eu vou ler para os irmãos, Lucas 18, 9 diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Esses mestres da lei confiavam em si mesmos, faziam ousadas asseverações. Eu tenho certeza que é assim, eu tenho certeza que Moisés ensinou desse jeito, eu tenho absoluta certeza. Agora, faça um paralelo com o versículo 7, mais uma vez: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Voltando a Lucas 18, eu vou ler para os irmãos, os versículos 11 e 12 de Lucas 18, diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse fariseu está dizendo: eu conheço a lei, eu cumpro a lei, eu interpreto corretamente a lei, olha, eu sou assim. Agora esse daqui, ele não entende não, esse publicano. O publicano, irmãos, sequer ousava levantar a cabeça para orar, sequer. Mas o outro batia no peito. Assim são os mestres da lei, batem no peito. Eu tenho certeza, eu estou certo, eu cumpro a lei, eu cumpro, os irmãos vão ver, eu cumpro tanto a lei, os irmãos vão ver que é assim a postura dele, que a lei nem é para mim, a lei não é para mim não, a lei é para o pecador, o publicano, o gentio, para mim não. Preste atenção, viu, irmãos? Uma falsa doutrina não necessariamente precisa ser oposta à sã doutrina. De novo, eu vou pedir para vocês prestem bem atenção. Uma falsa doutrina não necessariamente precisa ser oposta à sã doutrina, ela basta ser diferente, ela basta ter acréscimos. Acrescentou, falsificou. É simples assim. Lembra que nós falamos da astúcia de Satanás, o pai da mentira? De novo, voltando a Eva, o que foi que ele disse ali a Eva? Meias verdades. Não é bem assim. É assim, mas não é bem desse jeito. É certo que você vai conhecer o bem ou o mal. Eva de fato não conheceu o mal, irmãos? Conheceu, não foi? Mas da maneira que Satanás estava dizendo, não. Eu quero mostrar aqui alguns exemplos simples, mas que fazem uma enorme diferença no modo como a igreja cultua, evangeliza, prega e vive. Deixa eu trazer uns exemplos. Eu vou trazer um exemplo da sã doutrina, o que ela diz, e vou mostrar uma da falsa doutrina. E os irmãos vão ver como são parecidos. A sã doutrina diz: aquele que ama a lei de Deus e tem prazer em cumpri-la, será salvo. Não é verdade? É. Quem ama a lei de Deus tem prazer na sua lei. Quem é que tem prazer na lei do Senhor? O bem-aventurado, não é assim que o Salmo 1 diz? Muito bem. Então a sã doutrina diz: aquele que ama a lei de Deus e tem prazer em cumpri-la será salvo. A falsa doutrina diz: para ser salvo é preciso obedecer e cumprir a lei de Deus. Todos os dois estão falando de obedecer, mas você não vai ser salvo
por cumprir a lei, por obedecer a lei. Mas como você é salvo, você tem prazer na lei do Senhor e cumpre. Evidentemente que não cumpre na perfeição. A sã doutrina diz: aquele que ama o dia do Senhor e se deleita nele, o guardando, esse é um filho de Deus, esse vai ser salvo. Tem prazer na lei do Senhor, tem prazer no dia do Senhor, se deleita no dia do descanso. A sã doutrina diz isso. A falsa doutrina diz: só será salvo aquele que guardar o sábado. A sã doutrina diz: aquele que perseverar até o fim será salvo, porque os eleitos serão soberanamente preservados. A falsa doutrina diz: aquele que se não se desviar da fé e se manter nos caminhos do Senhor pela obediência, não perde a salvação. Olha como é sutil. Não se perde a salvação, irmão. A sã doutrina diz: Cristo morreu na cruz pelos pecados do seu povo. Está lá em Mateus 1, 21. A falsa doutrina diz: Cristo morreu na cruz pelos pecados de todo mundo. A sã doutrina diz: nós somos salvos pela graça por meio da fé, que é um dom de Deus, não pelo que nós fazemos, que são as obras. A falsa doutrina diz: somos salvos pela graça por meio da fé e da resposta positiva que damos quando ouvimos o Evangelho. São as obras. Fé mais alguma coisa. Cristo mais alguma coisa. Paulo diz, irmãos, que os falsos mestres, eles falam com muita segurança, mas eles sequer entendem o que estão dizendo. Muitos deles certamente vão usar palavras no original para tentar justificar seus ensinamentos. Certamente os irmãos já viram debates. Hoje em dia está muito em voga, né? Os debates, podcasts de debate. Ó, a audiência vai lá para cima, irmãos. Muitas visualizações nos debates. Todo mundo gosta, né? E muitos ficam distorcendo os manuscritos originais para se encaixarem na sua interpretação. Vão dando significado às palavras no grego e no hebraico com o sentido que eles querem. Um deles, irmãos, colocou até uma vírgula onde não existia para justificar o sono da alma. Ele traduziu uma passagem da seguinte maneira. Ele traduziu Lucas 23, 43 assim. Eu digo que colocou vírgula porque no original não tem vírgula. Mas ele disse assim, que a forma correta de você ler esse versículo aqui é a seguinte: quando Jesus respondeu ao ladrão que estava ao seu lado da cruz: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O que é isso, irmão? Isso é um falso ensino, não tem isso não. A Bíblia diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É o que o original diz, mas eles vão distorcendo. Paulo, irmãos, além de mostrar a personalidade, também mostra a Timóteo como é a conduta dos falsos mestres. Ele vai ensinando Timóteo. Ele vai mostrando: olha, Timóteo, eles são assim, eles pensam dessa maneira, eles têm esta postura, e eles vão se conduzir da seguinte maneira. Olha como é que eles vão fazer. Versículo 8: eles distorcem a lei. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. De novo, irmãos, o intuito de Satanás é enganar, iludir, distorcer o que Deus deixou, seus mandamentos e suas leis. Quando Paulo afirma que a lei é boa, está afastando qualquer possibilidade de acusação, de menosprezo da lei, a quem os falsos mestres tanto se agarravam. Lembra que o que foi logo que Jesus Cristo disse, irmão, no início do Sermão da Montanha: eu não vim, irmãos, abolir a lei. Não, de forma alguma, longe disso. Veja o que é que Paulo diz aqui: a lei é boa, mas se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Os falsos mestres se agarravam muito à lei, mas usavam a lei de modo errado, de forma ilegítima. Sabe por quê, irmãos? A lei só serve, só tem valor se alguém fizer uso legítimo dela. Eu quero mostrar aos irmãos uma denúncia que Cristo fez. Vamos abrir nossas Bíblias? Segure 1 Timóteo, não desmarque. Vá agora para Mateus 15. Mateus 15, do 1 ao 6. Eu vou ler para os irmãos. Olha o uso ilegítimo da lei aqui, irmãos. Um exemplo claro, tão denunciado por Jesus. E quem é que estava distorcendo? Os mestres da lei, os escribas e os fariseus. Mateus 15, 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram:
porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? A lei, né? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu, Jesus: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Você não está usando a lei de Deus da forma legítima. Jesus, irmãos, está confrontando os fariseus por causa de uma prática chamada corbã. Ela também é mencionada em Marcos 7, do 9 ao 13, onde uma pessoa declarava seus bens como oferta do templo, o que o isentava de usá-los para ajudar seus pais. Mas dessa forma eles estavam desobedecendo o 5º mandamento sob o pretexto da religiosidade. Outra característica forte, irmãos, é que os falsos mestres não se consideravam como transgressores da lei. Eles distorciam a lei e eles ainda não se consideravam como transgressores da lei. Olha os versículos 9 e 10, voltando para 1 Timóteo agora. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Olha a ênfase do apóstolo Paulo. Esses falsos mestres não se consideravam depravados, eles não tinham o senso da culpa. E aí, mais uma vez, irmãos, eu mostro como é importante a doutrina da depravação total. Ela é crucial na compreensão da lei do evangelho, é crucial. Esses falsos mestres não tinham esse entendimento, não. Eles estudavam os mandamentos, ensinavam, defendiam os mandamentos, mas a lei não. Ele lia, mas a lei não os acusava de nada, absolutamente nada. Hendrickson, comentando, disse assim: eles simplesmente liam a lei até que chegasse a um nome próprio, e nós vamos ver isso lá na frente. Por que o nome próprio? Porque o nome próprio dava margem às genealogias. Então eles chegavam, quando pegavam um nome próprio, ou talvez algum detalhe cerimonial, eles se entusiasmavam e faziam, irmãos, aquelas histórias mirabolantes em cima daquilo dali. Meus irmãos, eu vou abrir um parênteses, hoje em dia nas igrejas, como é isso, irmãos? É do mesmo jeito. Você lê um texto bíblico, você lê normalmente aqueles textos onde Deus age de forma sobrenatural. Aí a pessoa pega isso, irmãos, e faz um show dentro da igreja, uma pregação em cima daquilo dali, e os irmãos saem vibrando da igreja. Não ensina coisa contrária à escritura, mas as pessoas saem vibrando. Vem uma profecia dali, um sonho daqui, outro da acolá. Falsos ensinos, engano. Esses mestres da lei faziam a mesma coisa, irmão, só que eles chegavam, e Paulo vai dizer, e nós vamos tratar mais adiante, de fábulas, genealogias. O apóstolo Paulo, irmão, chega ao ponto de dizer que essas fábulas de velhas caducas, é como nós temos hoje em dia, é tão absurdo que as pessoas contam na igreja, irmãos. O que é que Paulo está listando nos versículos 9 e 10? Por que é que ele trouxe essa lista aqui? Ele está trazendo, irmãos, basicamente todos os mandamentos da segunda tábua. Sabe para quê? Para exemplificar que esses mestres, pretensos mestres, falsos mestres da lei, se achavam justos e não quebravam os mandamentos. A lei de Moisés foi dada exatamente para que o homem se sinta transgressor e admita seus pecados. Como o fariseu deixou claro, que nós lemos o texto, a lei era para o publicano, que foi para o templo, não para ele, que era cumpridor. Ele não era transgressor, ele mesmo disse. Observem, irmãos, a diferença do falso mestre para o verdadeiro mestre. Vá um pouquinho mais na frente, veja o versículo 15 de 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1,15 diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, olha a diferença.
Paulo está dizendo, esses falsos mestres, eles sequer se consideram pecadores e transgressores. E ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Paulo, não somente aqui, mas em Romanos 7, deixa claro que a lei era boa, o mandamento santo, justo e bom, mas que ele era um desventurado, pois nos seus membros, na sua carne, havia inclinações que quebravam a lei. Paulo está dizendo isso. Mas os que se consideravam mestres, que ensinavam a falsa doutrina, não admitiam nada disso. A lei não era para eles. A lei não lhe tocava. A lei não lhes punha na parede. Eu quero concluir, irmãos, esse sermão com o versículo 11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A intenção do apóstolo Paulo, irmãos, como nós vimos, eu mostrei aos irmãos na primeira exposição, não era restringir essa carta a Timóteo, mas que toda a igreja tivesse conhecimento. Se é para a igreja, o é para cada um de nós. Da mesma forma que a igreja de Éfeso estava ameaçada por falsos ensinos, a nossa também, qualquer igreja fiel, está sob a mira do inimigo das nossas almas. Basta abrirmos uma pequena brecha para ele se aproveitar. E isso significa vigilância constante e disposição para admoestar todos que tentem ensinar outra doutrina. Eu vou repetir para deixar claro. A carta era para Timóteo? Sim. Só para Timóteo? Não. Era para toda a igreja. Se Paulo estava incumbindo Timóteo dessa missão, ele está incumbindo cada um de nós também. De novo, os irmãos de Bereia, era só o pastor de Bereia que estava olhando o que é que Paulo, se Paulo estava pregando a verdade, ou eram os irmãos de Bereia? Todos os irmãos, todos nós, precisamos estar vigilantes e preparados para admoestar aqueles que tentam ensinar outra doutrina, porque a sã doutrina não admite que outro evangelho seja ensinado. A história da igreja tem mostrado que nada é mais nocivo para a saúde espiritual dela, da própria igreja, do que falsos ensinos. Ninguém causa mais prejuízo do que os falsos mestres. E nós vivemos numa época potencialmente perigosa por causa da pós-modernidade. A pós-modernidade relativiza a verdade. A pós-modernidade demoniza a ortodoxia, irmãos. Igrejas ortodoxas são intolerantes, porque só elas estão certas. Igrejas que têm convicção naquilo que creem, naquilo que pregam, naquilo que ensinam, são intolerantes. Por quê? Todas elas estão erradas? Todas as demais estão erradas? Só vocês estão certos? Isso aí é argumento de falsos mestres. Eles querem introduzir outra doutrina e eles entram com esse argumento. Onde está a beleza hoje? A beleza hoje está na tolerância, na inclusão, na diversidade, onde tudo pode, tudo é permitido. Só não é permitido o fato de que a Bíblia deixa claro que há certo e errado, bom e mal, céu e inferno. Isso aí não. Isso aí não é bem assim. Isso é extremismo. Isso é radicalismo. Isso é radicalismo. O radicalismo não cabe mais nos dias de hoje. Cabe abraçar a tolerância. Agora eu quero concluir, irmãos, com um posicionamento do apóstolo Paulo. Compare este posicionamento da pós-modernidade supostamente tolerante, supostamente, que ele não é. Ele tolera tudo, menos a verdade. A verdade é extremismo, radicalismo. Tá certo? Agora, mais uma vez, compare esse posicionamento supostamente tolerante com o ensino do apóstolo Paulo. Nós vamos fechar com esse texto. Então eu quero que os irmãos abram Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Eu pergunto, Paulo, irmão, no dia de hoje não ia ser pastor das igrejas, não. Ele é muito intolerante. Ele disse: se um anjo vier pregar um evangelho diferente, meus irmãos, as pessoas dizem que tem um sonho. Veja, não foi nem um anjo. Às vezes diz que um anjo apareceu, mas a pessoa diz que tem um sonho. No sonho ele recebeu uma mensagem. Quando você pega a mensagem e compara com a escritura, está diferente. Está diferente. E eles recebem essas mensagens. A Bíblia está dizendo assim: seja anátema. É o apóstolo Paulo que está dizendo. Paulo disse: se eu vier, olha, ele está dizendo, se nós viermos pregando outro evangelho, não receba. Paulo era intolerante, não era, irmãos? Muito intolerante esse homem. Eu acho que ele não, nas igrejas, na grande maioria das igrejas de hoje em dia, ele não ia ser pastor de jeito nenhum. Foi apóstolo, foi chamado, comissionado por Cristo Jesus. Nós vimos as credenciais dele, não foi? Os irmãos, nós vimos. O remetente dessa carta recebeu a missão do próprio Cristo, aprendeu do próprio Cristo, recebeu autoridade. Nós mostramos para os irmãos que ele falava com autoridade dada pelo próprio Cristo. Mas nos dias de hoje, isso aí, meu irmão, não vale nada, viu? Na sua época podia valer, mas nessa aqui não vale. Meus irmãos, que Deus nos ajude a combater os falsos ensinos. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus santo e bendito, sabemos, ó Deus, que o inimigo das nossas almas, ele não dorme, ele não descansa, e ele tem ao seu dispor os falsos mestres, que estão, ó Deus, já estão causando muitos estragos, ó Deus, nas igrejas. Algumas igrejas abriram a guarda, algumas igrejas foram, digamos assim, inocentes, ingênuas, e aí o fermento entrou e levedou a massa toda. Ajuda-nos, ó Deus, a combater os falsos ensinos, a identificar os falsos mestres, a compreender a sua conduta, a interpretar a sua personalidade, para que a igreja, Senhor, não seja afetada. Nós pedimos isso, ó Senhor, não por nós mesmos, mas por causa de Cristo Jesus, o cabeça da igreja, para que o nome de Cristo, ó Deus, não seja envergonhado, ultrajado, seja jogado na lama. Ajuda-nos, ó Senhor. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Amém. Encerramos, irmãos, o culto.